Bom dia. Hoje, dia 27 de junho, vamos dar início às nossas atividades desta quarta-feira. Vamos começar lendo a mensagem do livro Pão Nosso, número 114, intitulada Novos Atenienses. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32, está escrito: Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, fez o seguinte comentário: o contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Apenas reverenciá-lo-ia então por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nobres inesquecíveis, de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso e escarnínio dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. A colocação da mensagem de hoje diz muito respeito a cada um de nós, porque todos nós somos convidados várias vezes na vida a darmos testemunho daquilo em que acreditamos. Muitas vezes, falando em termos de filosofia e de religião, somos pronunciados ou somos convidados a nos pronunciar sobre aquilo que de fato acreditamos. E não é de estranhar que a maioria das vezes preferimos ficar calados. Porque parece ser muito pesado o fardo de dizer que eu sigo uma orientação religiosa que me solicita um comportamento diferenciado. Eu me faço notar por ser diferente, mas não quero dizer de onde vem a diferença. Muitas vezes por uma pretensa humildade que inexiste. Outras, e na maioria delas, porque simplesmente não queremos encarar o riso de escarnínio dos outros. É muito comum nós estarmos nos lugares e as pessoas falando bobagens, e nós, algumas vezes, tentarmos reverter o diálogo para algo mais nobre. Mas se fazemos isso, somos logo mal compreendidos, somos rechaçados, e como de uma certa forma muitas vezes procuramos o apoio, a companhia, o agradável do ser humano, terminamos abrindo mão de nossas próprias crenças para agradar aquele que prefere descrer ou simplesmente fazer descrer aquilo em que acreditamos. Ser espírita, de uma certa forma, pesa muito. Pesa porque nós lidamos com temas que a maioria das filosofias e religiões preferem deixar de lado. Muitas vezes é difícil nós estarmos numa roda de alegrias e dizermos simplesmente que não bebemos. Somos alegres e felizes, mas não precisamos beber para isso. E parece que a necessidade do aditivo é quem torna a pessoa mais nobre, quando sabemos que isto não é verdade. Mas nos limitamos muito, temos medo, temos receio de ter que
ter que enfrentar o riso alheio. Mas o que seria de nós se Jesus também tivesse feito o mesmo? Se todas as vezes que alguém com alguma atitude nobre silenciasse apenas para deixar acomodado a ousadia daqueles que não têm o mínimo pejo em colocar qualquer pessoa em situação delicada. Allan Kardec já tinha perguntado aos espíritos por que o bem demora tanto a se impor. E a resposta dada ao Allan Kardec, e portanto a todos nós, é por demais clara e enfática. Porque o mal é ousado enquanto o bem é tímido. No dia que o bem se compenetrar de que pode, ele vencerá todos os males. Nosso problema é exatamente esse. Nós preferimos deixar o espaço aberto para o mal do que ter que enfrentar com o bem que temos dentro de nós essa avalanche de discórdia que muitas vezes vem em nome de coisa nenhuma e que nos faz ficar calados. Eu acho muitas vezes interessante como nós poderíamos seguir melhor os bons exemplos dos outros, mas a nossa acomodação não deixa. É muito ruim, às vezes, a gente tem que ficar falando de pessoas muito próximas, porque parece que isso seria colocar brasa na nossa sardinha. Mas eu tenho que falar, foi uma das coisas que sempre me marcou muito na minha vida, foi a honestidade com que Dona Dagmar sempre tratou o espiritismo onde quer que ela estivesse. Ninguém conseguia dizer nenhuma piada maldosa perto de minha mãe, absolutamente ninguém. Ninguém conseguia ser indelicado nem grosseiro, porque ela podia não dizer nada, mas quando ela olhava, as pessoas entendiam que tinha ali uma outra força, e que não era uma força de palavra externa, mas a força de alguém que vive algo e que transborda de si mesmo. Este exemplo, na condição de filho, eu pude perceber muito bem. E quantas vezes a gente se depara com a mesma situação. Recentemente eu estava viajando e duas pessoas estavam conversando, uma conversa um tanto quanto áspera uma com a outra, e de repente me pediu a minha opinião. E a primeira coisa que eu disse, olha, como espírita que eu sou, disse, nossa, você é dessas coisas. E ali acabou o diálogo. E eu fico impressionado como é que isso é tão violento ainda no nosso dia de hoje. Quer dizer, você não pode ter uma opinião que tenha por fundamento um aspecto filosófico, científico, ético, moral e religioso como tem o Espiritismo. Mas não é que as pessoas temam, elas não temem necessariamente o desconhecido, porque todos nós iremos desencarnar. Nós não tememos os espíritos por desconhecer-lhes a vida, porque se nós acreditássemos que não existe, por que a gente iria ter medo do que não existe? Na verdade, nós temos medo de nós mesmos. Nós não queremos checar os nossos valores, as nossas verdades. É por isso que muitas vezes é muito difícil nós conseguirmos manter um diálogo de alto nível quando qualquer pessoa se insinua com uma piada indelicada e grosseira. Por que isso tem que ser necessariamente desta maneira? Porque o bem é tímido. Nós não deixamos espaço ou não abrimos o espaço para nos pronunciarmos de uma maneira mais forte, mais empática e mais feliz. Nós preferimos a acomodação de dizer, não, deixa, no dia que eles quiserem acordar, eles acordam. Mas nos esquecemos que, como pais, quantas vezes precisamos acordar os nossos filhos para que eles não percam a aula, para que eles não percam a vida. E quando deixamos que eles cuidem de seus próprios tempos, de seus próprios espaços, vemos depois que isso custou muito caro. Por que não fazer isso com os amigos? Por que não fazer isso com quem pede a nossa opinião? Por que não fazer isso quando a vida pede o nosso posicionamento? Nós precisamos sim, ninguém precisa ter uma bandeira nem um crachá dizendo eu sou espírita, mas nós precisamos que a nossa vida seja um emblema, eu sou espírita. E eu sou espírita em todos os momentos, nos momentos alegres, os espíritas têm que ser alegres. Os espíritas têm que saber viver momentos de festas, momentos de gratidão, momentos de louvor. Mas os espíritas não precisam para isso se imiscuir, seja em bebidas, seja em conversas inúteis, seja falando mal de quem quer que seja. Ainda falando da mesma pessoa, minha mãe diz assim, se você gosta de falar da vida alheia, fale da vida de Jesus, fale dele. Fale dele porque ele não se incomoda. E por mais que você invente, sobrará alguma coisa boa.
Mas por que a gente prefere falar de alguém para a gente ficar alimentando o que não é bom? Muitas vezes a gente quer dar uma de bonzinho, não para falar de fulano, não, eu não vou nem falar. E esse eu não vou nem falar é para dar a entender tudo que há de negativo que eu não quero me pronunciar. Mas nisso não leva um julgamento, nisso já leva uma pesada condenação. Porque vamos falar assim, vamos falar mal dos outros, vamos ver se a gente consegue falar mal de Jesus. Mesmo quem não acredite nele, vai ser arrastado pela força do exemplo que ele deixou. Então por que eu necessariamente tenho que ficar falando negativo ou negativamente de quem quer ou do que quer que seja? A vida nos convida, nos pede para que a gente se pronuncie o tempo inteiro. Por que a gente não se pronuncia de uma maneira mais equilibrada a cada vez? Ninguém precisa ser santo, mas por que ser capeta? Ninguém precisa necessariamente ser um grande filósofo, mas por que necessariamente tem que ser um depravado no falar? Ninguém necessita ser exemplo para ninguém, mas que tal nós nos conformarmos com o nosso próprio exemplo quando vemos o outro fazer alguma coisa que a gente faz? Porque é tão fácil a gente saber o que é certo e o que é errado. E não precisa nem ficar olhando no espelho. Se a gente olha o que a gente condena no outro, a gente tem que se condenar em nós mesmos também. E eu vou lembrar mais uma vez uma passagem que aconteceu aqui num dos cafés culturais com Gésler West, de Pernambuco, quando ele, no final de sua exposição, perguntou: nós somos tão bonzinhos, nós nos acreditamos tão bem, nós sabemos tantos defeitos das pessoas, portanto, e aí veio a proposta dele, se o mundo fosse feito e de todas as pessoas, e absolutamente todas, fossem iguais a nós, inteiramente iguais a nós, será que o mundo seria melhor? Essa reflexão nos leva a nós termos que pensar o que somos, o que fazemos, como julgamos os outros e como nos colocamos dentro dessa mesma análise. Não é muito relevante eu acreditar em Deus, Deus acredita em mim. Não é muito relevante eu dizer que tem uma religião, a religiosidade tem que estar na minha vida. Não adianta muitas vezes eu dizer que vou a uma igreja, tem um grande pensador alemão que ele diz isso. Não é por entrar numa igreja que alguém pode se dizer seguidor dela. Para se seguir uma igreja é necessário ter a igreja dentro de si mesmo. Mas será que nós estamos pensando nisso? Ou será que nós somos espíritas no dia que vimos para um centro espírita? Somos católicos no dia e tão somente na hora que estamos dentro da igreja católica? Somos judeus apenas porque cumprimos determinadas datas previstas dentro de um calendário? Ou será que nós somos o que somos todos os dias, em todas as horas e em todos os lugares? Os que convivem conosco nos pedem essa postura, até porque eles querem de nós o nosso exemplo e não o nosso grito. As pessoas querem de nós o nosso abraço e não o nosso aperto. As pessoas querem de nós o nosso sorriso de alegria e não um tapinha nas costas de falsidade. Todos nós sabemos disso. Então sejamos isso que nós queremos que os outros sejam. Sejamos aquilo que nós pensamos que o mundo deveria ser. Construamos dentro de nós um mundo que todos nós sabemos que poderemos ter, ser, viver e fazer sempre. É o que me vem agora dentro dessa proposta da leitura de Paulo aos atenienses, quando nos diz que muitas vezes, quando falarmos de ressurreição, de reencarnação, de qualquer outro tema, é preciso que a gente fale com muita segurança, sem nenhum medo, porque muitos vão rir, muitos vão criticar, outros até vão dizer que nós somos doidos porque só falamos nisso. Mas amanhã essas mesmas pessoas dirão: ainda bem que um dia alguém me alertou. Passando agora para a segunda parte, antes de iniciar na nossa segunda parte, as pessoas que vêm sempre ao Leão sabem que o Dojo está se preparando para participar do campeonato mundial de Karatê, lá em Teresina, no Piauí, e no Café Cultural que vai acontecer no domingo que vem, há 8 dias, eles farão a última arrecadação de recursos, porque de uma certa forma todos os senhores já ajudaram muito bem e somos muito agradecidos por isso. Porque, para quem não sabe, a equipe de Dojo é feita de jovens que viviam aqui praticamente na nossa redondeza sem nenhum tipo de apoio,
e aqui no Leão, através das aulas que recebem, dos exercícios, dos treinamentos, já participaram de vários campeonatos, até que agora está chegando no ponto máximo de participar de um campeonato mundial. Agradecemos de coração a ajuda que muitas pessoas aqui têm dado, muito apoio à equipe de Dojo, e os jovens atletas que irão, em nome do nosso Estado, em nome da nossa instituição e em nome até mesmo do Brasil, nós agradecemos muito todo esse apoio e ainda esperamos que durante o Café Cultural, de domingo a 8 dias, quando acontecerá, que nós consigamos realizar a complementação do que falta para que a equipe possa ir com total cobertura, já que não há nenhum apoio direto ou indireto de nenhuma outra instituição. Eu pediria agora às pessoas que estão com bolsas no colo, que estão tensas, vamos procurar relaxar, para a gente viver agora um grande momento de meditação, de vibração, inclusive de recebimento de energias do mundo espiritual junto com as energias dos nossos magnetizadores, para fazermos aquilo que nós chamamos de paz coletiva. Então nós vamos fazer a nossa meditação, procuremos ficar bem relaxados, deixemos-nos nos conduzir pelas indicações que serão feitas, e nos permitamos receber as bênçãos de Deus, que já se iniciaram desde a noite enquanto dormíamos, pela manhã quando despertamos, quando nos dirigimos para cá, e ao longo de todo este dia, quando estaremos mais diretamente em busca e captando as energias do mundo espiritual que nos envolve. Iniciemos fazendo uma respiração profunda, deixemos os nossos ombros paradinhos, joguemos todo o ar que inspirarmos para dentro da barriga, não nos preocupemos com a dilatação do estômago, inchamos a barriga, a base do pulmão de ar, e liberemos o ar lentamente. Façamos esta respiração e ao mesmo tempo em que estamos inspirando e expirando, imaginemos agora que estamos atravessando uma viagem ao redor do nosso planeta. E será uma viagem que estaremos fazendo não em um avião, não em uma aeronave qualquer, mas estamos saindo de nós mesmos. E estamos nos dirigindo com suavidade e equilíbrio pelos recantos mais bonitos que a nossa imaginação possa ver, possa nos permitir sentir. E à medida em que inspiramos, retendo um pouco o ar dentro de nós mesmos e devolvendo lentamente o ar à natureza, vamos saindo e flutuando, mas vamos nos dirigindo para lugares em que nossas vidas se sentem completas, em que a percepção do belo traduz a beleza da obra de Deus à nossa disposição. Inspiremos, detenhamos um pouco o ar e expiremos com suavidade, enquanto vamos flutuando e observando tanta beleza, seja acima, seja abaixo de nós. Tanta beleza do lado de fora quanto do lado de dentro de nossas almas. Permitamos nesta viagem sentir que de um lugar mais adiante e possivelmente mais alto, uma fonte de luz e de energias se projetam sobre nossos corpos. E à medida em que inspiramos, retemos um pouco o ar e expiramos, esta onda abençoada de energias renovadas
vão penetrando a nossa alma de uma maneira suave, tranquila, continuada, perfeita. E vamos inspirando, jogando o ar lá na base do pulmão, retendo um pouco como quem retém toda esta beleza, todo este clima, e depois devolvendo ao Pai a gratidão de nossas almas. E esta fonte de energia nos envolve. E os nossos magnetizadores, compondo com esta fonte, começam a doar para nós os seus fluidos para tornar ainda mais vigoroso o momento de bênçãos que nós vivemos. E aqui estamos todos, cada um no seu espaço, e ao mesmo tempo todos nós na mesma onda divina que nos envolve e nos assiste. Permitamos que os fluidos dos nossos magnetizadores, que as bênçãos do mundo espiritual, que a luz que vem do Pai através dos seus mensageiros, nos envolvam agora. E a cada inspiração, absorvamos toda esta energia que está ao nosso dispor nesse instante. Isto, inspire, retenha esta energia e devolva para o mundo lá fora o nosso sentido mais profundo de gratidão à vida por tanta vida que temos. Inspiremos. Inspire você. Inspire cada um de nós. Deixemos que estas energias, estes fluidos, permitamos que estas bênçãos nos envolvam, nos penetrem, estacionem dentro de nós, mas que não fiquem aí paradas. Estacionem, mas que movimentem as renovações que estamos buscando no corpo e na alma. Expiremos gratidão a Deus por tudo. Inspiremos todo este conjunto de vida nova. Retenhamos tudo isso sentindo o pulso do nosso coração, vibrando em alegria e contentamento. E devolvamos os fluidos de gratidão a Deus, de gratidão à vida. Num esforço de muito amor, os nossos magnetizadores nesse instante mandam uma última onda de grandes fluidos e de boas energias. E atentos e compenetrados no bem que vem do Pai, recebamos, absorvamos, contenhamos em nós toda esta energia que nos faz nos sentirmos melhores. Inspiremos, retenhamos tudo e agradeçamos a Deus por todos estes momentos. Os nossos magnetizadores se retiram para a magnetização das áreas. E nós aqui continuaremos aproveitando as vibrações do ambiente nestes instantes. Sintamo-nos leves, sintamo-nos em harmonia. E intimamente cada um de nós façamos uma prece de gratidão. E neste momento de oração que antecede os passos, nos lembremos das pessoas que pedem a cada um de nós que oremos por elas. Envolvamo-las, abençoemo-las em nome de Deus. Demos um abraço espiritual em cada uma delas. E digamos a Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo.
e que o teu bem que em mim está faça bem em todos aqueles para quem vibro neste instante. Permaneçamos em oração, em nome de Deus, e em nome do agradecimento que temos a Ele pela vida. Fiquemos assim até que as águas tenham sido magnetizadas.